Fala, gente, tudo bom? E aí, pessoal? Aqui a gente fazendo mais um episódio, mais um programa do Sertanejo Pesado. Hoje com meu parceiro, meu amigo aqui, Dr. Thiago Carvalho, parceiro aqui na região do Sertão Central, na cidade de Quixadá. Como eu falei em outros episódios, o que vocês vão ver que tem em comum o pessoal que vai vir aqui participar comigo é a paixão que a gente tem aqui pela essa cidade, pela região que a gente está aqui, né? Que a gente saiu para se formar, fazer faculdade, ou então algumas pessoas que passaram aqui criaram a carreira todinha aqui, e todo mundo que tem em comum é a paixão por isso aqui, por essa região, por essa cidade. Meu amigo aqui, Dr. Thiago, vamos falar hoje, continuar na linha da questão assim da abordagem do sobrepeso, da obesidade, essa questão assim para ajudar o pessoal que está na luta aí para controlar o peso, que é também ajudar a controle de outras doenças, melhorar a qualidade de vida, fazer com que a pessoa tenha uma alimentação saudável, melhore a questão assim da prática de atividade física. E o Thiago, hoje a gente vai focar na abordagem assim do paciente que vai procurar o primeiro atendimento médico ali, na parte do clínico geral. Muitas coisas dá para ser resolvida ali naquele primeiro atendimento, né, Thiago? Primeira consulta. E pode ser que fique só por ali. Às vezes o paciente não precisa ser encaminhado para um centro de especialidade, um especialista, um endocrinologista, um proctologista, um cirurgião bariátrico, e o cara fica ali naquela etapa ali e consiga resolver todos os problemas deles. O parceiro, Thiagão, se apresenta aí pro pessoal, diz aí como é que tu tá atendendo, de onde é que tu vem, como é que tá aí. Fala, galera. Em primeiro lugar, um enorme prazer aqui poder estar nesse podcast aqui no Sertanejo Pesado, discutindo esse tema tão importante que é a obesidade, o sobrepeso, a síndrome metabólica, enfim. Eu sou Thiago Carvalho, sou médico, especialista em clínica médica pela Sociedade Brasileira. Sou quixadaense de fato, né? Amo a Quixadá. Saí daqui, como o Dr. Zé Carlos disse, para me formar, para fazer cursos, especializações, enfim. Voltei para Quixadá já há alguns anos, atendo aqui tanto no SUS quanto no setor privado. E essa causa que o Sertanejo Pesado está trazendo, do tratamento da obesidade, do sobrepeso, dessas doenças associadas, é um tema muito importante, muito relevante, cada vez mais comum na nossa sociedade, e que a gente vê que tem muitas coisas que a gente pode fazer, pode informar a população, que mais na frente vai surtir um efeito na redução dos casos de complicações. Principalmente assim, essa parte esse trabalho que a gente está fazendo aqui, que é levar a informação para vocês, para a população, bate muito no ponto assim, no trabalho da prevenção, né? Tipo assim, a pessoa entendendo ali o que é a questão da importância do controle da diabetes, controle da hipertensão, a questão de se preocupar com a alimentação saudável, a prática de atividade física, vai evitar ter outros problemas mais sérios no futuro. Então, Thiago, como é que funciona aqui na nossa região, aqui no Sertão Central, a abordagem daquele paciente que está ali, quer ter o primeiro contato, eu quero começar a mudar o meu estilo de vida, quero melhorar a minha qualidade de vida aqui, por onde eu começo? Assim, eu vou primeiro para onde, qual consultório? A gente vai discutir aqui tanto a abordagem do paciente no setor privado, qual o consultório, como é que o cara procura, como também na parte do SUS. O Thiago trabalha nos dois setores aqui na nossa região, vai ser bom que a gente vai poder abordar bem essas informações e ensinar o paciente esse caminho, né? Bom, em primeiro lugar, esse é um tema que tem muita informação aí nas mídias sociais, tanto mídias digitais como Facebook, Instagram, como também... Bom, em primeiro lugar, esse é um meio que tem muita informação, tanto nas mídias sociais como Instagram, Facebook, bem como na internet em si, no Google, YouTube, enfim. O primeiro passo é buscar informação de qualidade. E eu volto a exaltar aqui essa iniciativa do Sertanejo Pesado de trazer uma equipe excepcional, muito bem capacitada, que entende do tema. Então, busca aqui no nosso podcast aqui, que a gente está contribuindo hoje, que com certeza vocês vão ter acesso a informação de qualidade. Quanto ao paciente que tem sobrepeso, obesidade, que deseja transformar a sua realidade, o primeiro passo que eu sempre indico é uma avaliação com um médico habilitado. Seja ele um médico clínico experiente, capaz de tratar essas complicações, ou alguns especialistas mais comuns, como por exemplo o nutrólogo, o endocrinologista, o médico do esporte. Enfim, diversas especialidades médicas que interagem nessa gama de doenças, porque a gente sabe que hoje a obesidade e o sobrepeso, eles são um problema mundial. Acredita que cerca de 50% da população em breve terá sobrepeso e mais de 1/3 dessa população terá obesidade.
Sem contar nas doenças relacionadas, como por exemplo hipertensão, diabetes, apneia do sono, transtornos gástricos e complicações mais sérias, como por exemplo infarto e AVC. Então, o que eu sempre digo, o primeiro passo é o paciente ter acesso à informação de qualidade. Essa informação ele vai buscar nas orientações nos meios corretos e numa avaliação detalhada. Nessa avaliação inicial, além de uma anamnese bem completa, contemplando todo o histórico do paciente, se ele teve ganho de peso recente, causas secundárias desse ganho de peso, como por exemplo doenças da tireoide ou doenças de outros órgãos que podem estar relacionados e outras complicações que o impeçam de ter uma perda de peso efetiva. Porque no dia a dia que a gente vê, né? Muitas vezes o pessoal já viu o episódio aí, por exemplo, o Alexandre, que é endocrinologista, e o Cristiano, que é ortopedista. Aí muitas vezes o pessoal, não, eu só vou começar a fazer uma atividade física, eu só vou começar a fazer uma dieta, só vou deixar para controlar a minha... Primeiro saber se eu tenho diabetes. Então o cara já é diabético, eu vou deixar para controlar melhor a minha diabetes quando eu chegar ali no consultório do especialista. Que a gente sabe que tem a demora, questão do encaminhamento, da central, para poder conseguir uma vaga num consultório especializado, demora mais um pouco. E às vezes o cara pode resolver isso tudo ali já, por exemplo, num posto de saúde, no PSF ali, né? Então o cara tá esperando a consulta com o endocrinologista para poder resolver um problema. E às vezes na consulta ali com o médico do posto ele já consegue resolver muita coisa, né? A questão assim, de acompanhar, atualizar os exames, antes de começar a fazer uma atividade física, eles não começar uma dieta doida da cabeça sem estar bem controlado a questão da glicemia, da diabetes, né? A avaliação cardiológica também pode começar ali no PSF, né? Na verdade, eu também sou especialista em saúde da família pela UFRN e eu posso falar com propriedade que um bom médico de família e um bom médico clínico, ele é capaz de conduzir a grande maioria dos casos de sobrepeso e obesidade. Salvo algumas exceções com doenças muito específicas, que ele vai conduzir também, mas vai conduzir conjuntamente aos especialistas. A abordagem inicial para todos os pacientes sobrepeso e obesidade, no SUS principalmente, é buscar o médico de família, na estratégia de saúde da família, e no setor privado é buscar atendimento com o médico de sua confiança. Um médico clínico habilitado ou um especialista que seja da sua confiança. E aí várias coisas inicialmente são necessárias. Primeiro é que a gente identifique os exames necessários correspondentes com a faixa etária desse paciente. É óbvio que um paciente que tem mais de 60 anos, mais de 70 anos, ou um histórico familiar muito forte para algumas doenças, ele precisa ser melhor investigado do que, por exemplo, um paciente abaixo de 30 anos que não tem histórico familiar importante ou muitas outras comorbidades. Então, essa história de que existe um check-up de muitos exames padrões que são feitos para todo mundo, isso vai longe do que a gente acredita, num tratamento individualizado, voltado para as necessidades daquele paciente. Então, uma avaliação clínica bem feita, inicial, alguns exames eventualmente serão necessários e após o resultado desses exames, não se constatando nenhum impedimento ao início das terapias modificadoras, né, que a gente chama de mudança do estilo de vida, a gente começa as orientações. Tu falou muito importante essa questão do médico de saúde da família, né? É o que eu vejo muito, tipo assim, eu acabo atendendo muito a parte de coloproctologia e de proctologia. Esses pacientes chegam para mim, não tem só esse problema, tem vários outros ali que precisa da abordagem, né? Que a gente falou nos outros episódios, essa questão da abordagem multidisciplinar e que acaba sendo bem complexa para acompanhar esse paciente que está com sobrepeso e ele está querendo ali entrar na linha, né? Então precisa desse médico da saúde da família, que é aquele cara ali que é para estar mais próximo do paciente, que muitas vezes ele acaba juntando ali, se o paciente passou no especialista ou outro, juntando e dando aquele segmento ali numa abordagem geral, né? E às vezes ele consegue resolver antes do paciente ir para o especialista. Fica ali mesmo com ele vai acompanhando, vai resolvendo, que é o foco que eu queria para a gente poder divulgar e estimular o pessoal a ir. Porque eu vejo que muitas vezes os pacientes ficam, não, eu só vou depois que eu conseguir o exame e tal, pensando que o exame vai influenciar na questão assim, dele começar a fazer alguma coisa, né? Eu só vou quando eu conseguir a consulta com o médico tal, que é muito demorada, vai demorar muito, ok? E vai postergando, deixando para frente. E acaba que, às vezes, no PSF mesmo ali próximo, então numa consulta com o clínico geral, que está mais
tá mais próximo, ele acaba conduzindo bem melhor, né? Isso aí é bem mais importante, essa abordagem ali bem próxima. Na verdade, o primeiro inimigo de qualquer pessoa que quer ter uma mudança no estilo de vida é a procrastinação. É muito comum que se encontre meios de procrastinar uma mudança. O corpo ele tem uma certa resistência a mudanças. Então é muito comum realmente que a gente espere o dia perfeito, o exame ideal, o melhor especialista do mundo. E, na verdade, a grande maioria das atitudes, né, que tem verdadeiro impacto na mudança da obesidade, na mudança da sobrevida, no paciente com sobrepeso, enfim, obesidade, síndrome metabólica e todos esses outros temas que são tão associados, são as medidas mais basilares. E aí eu vou começar com a primeira aqui, né, que é a atividade física, né? Hoje os estudos já avançaram bastante e a gente já tem a noção que a atividade física anaeróbica, para ser mais didático aqui, a musculação, por exemplo, ela também gera um ganho de peso sustentado, tá? Antes a gente falava muito que para a gente manter o paciente com o coração bem resguardado, a circulação funcionando bem, o corpo funcionando numa taxa metabólica legal, a gente trabalhava com a quantidade de cerca de 150 minutos por semana, que seriam 5 exercícios físicos de 30 minutos ou 3 exercícios físicos de 50 minutos por semana. Hoje a gente já sabe que mais minutos, tem um estudo que fala em 240 minutos, que são mais ou menos 40 minutos 6 dias por semana, ou 1 hora 4 vezes por semana, que tem um ganho bem superior aos 150 minutos que a gente trabalhava. Então o primeiro ponto que a gente tem que deixar bem claro aqui é a atividade física. Qual é a melhor atividade física? A que você mais se identifica. Qual é o melhor horário para praticar essa atividade física? O horário que você consegue mais vezes. Então a gente às vezes também espera muito a atividade física perfeita. Ouvi falar que a natação é muito boa, ou ouvi falar que o tênis é muito bom. Às vezes na sua cidade você não tem como praticar a natação ou praticar o tênis e você acaba procrastinando. Então volto a repetir aqui. Melhor atividade física é aquela que você consegue mais vezes e o melhor horário é aquele horário que você, na sua rotina de trabalho, de estudo, de família, enfim, consegue ir mais vezes. Rapaz, bicho, esse negócio de procrastinar aí, macho, é coisa que é ruim, viu, macho? É difícil. Vou confessar, porque para o cara começar, tipo, atividade física, acho que ainda vai, porque o cara vai, escolhe uma coisa ali que você gosta de fazer e tudo. Mas a dieta é difícil. Rapaz, o cara fazer a dieta ali, entrar na linha, na alimentação saudável, eu acho que é o mais difícil que tem de tudo isso aí, viu? Na verdade, assim, a gente percebe que o açúcar, né, os carboidratos em si, eles foram muito tempo blindados pela mídia. A gente aprendeu, até quando era mais novo, que a gordura fazia mal. Mas a gente nunca mirou assim, os carboidratos como uns grandes vilões, digamos assim, do sobrepeso e da obesidade. É tanto que quando a gente era mais novo, assim, os nossos pais, alguns leigos, enfim, nos orientavam a... Às vezes a gente comia num prato 4 ou 5 arroz, feijão, macarrão, farofa, cuscuz e ainda tinha um suco com açúcar. Tacar umas 3 colheres de açúcar ali dentro do copo. Ali. Exatamente. A gente comia isso, assim, e a gente sempre achou que aquilo ali é que era o prato. Ei, Jacaré, tomou muito aquele suquezinho, aqueles... Ali, se fizesse uma endoscopia, tava um arco-íris na barriga do jacaré. E aí, a gente sempre pegou leve com os carboidratos, né? E hoje a gente sabe cada vez mais que o consumo excessivo de carboidratos às vezes é mais prejudicial até que o consumo de lipídios. Alguns óleos, por exemplo, são bem mais saudáveis que o consumo de carboidrato. Essa questão dos alimentos, né, é importante que com o tempo, o que é que a gente percebe? Percebe não, que eu vejo, né, que aconteceu comigo na realidade e que eu vejo hoje nos pacientes que a gente atende, né? Que essa industrialização da alimentação adentrou muito, principalmente na zona rural, né? As pessoas deixaram de ter aquela questão assim, um alimento natural, uma fruta, uma verdura, e acabou substituindo muito pela questão do alimento processado, industrializado. Principalmente, né? Os ultraprocessados, né? Que a gente chama, que são os processos, além de ter um processo de beneficiamento, ele tem um processo de conserva, um processo de alteração do seu sabor para que se torne mais atrativo, né, para que ele consiga vender mais. Então, assim, a dieta é um ponto primordial. E aí tem alguns conceitos básicos que a gente pode
Começar a ir abordando aqui. Em primeiro lugar é o início da dieta. O nosso corpo, né, existe um certo costume que a gente tem de alimentação, a gente vai manter naquele costume, que a gente desenvolveu na infância, e o nosso corpo se habituou àquele consumo, aquele percentual de carboidrato, de lipídios, de proteínas, de vitaminas. Então, no momento que a gente inicia uma reeducação alimentar, na verdade, não vou nem falar de dieta, hoje a gente nem gosta de falar esse termo, porque dá a impressão que dieta é temporário. Não sei se para vocês dá, para mim dá. Diga assim, eu tô de dieta. Não, tô de dieta que agora nós estamos no fim do ano, tô de dieta que até o começo do ano, ou então começo a dieta que hoje eu tô no carnaval e vou começar uma dieta até as festas juninas, porque eu quero estar bem tal dia. E aí depois desse dia, eu chuto o pau da barraca e tchau. Então, assim, o termo que eu gosto de utilizar é de reeducação alimentar. Porque, na verdade, a gente precisa, e é o maior desafio assim, na luta contra a obesidade e sobrepeso, é fazer o paciente entender que aquela mudança que ele está tendo, ela tem que ser duradoura. De nada adianta a gente ver muito até paciente que fez cirurgia bariátrica, que é um procedimento bem mais, digamos assim, agudo na perda de peso, e depois de um tempo ele acaba não se readaptando, acaba voltando a engordar, porque ele não mudou a mentalidade. Então, assim, o primeiro passo da dieta da alimentação em si, é fazer com que o paciente entenda que somente a dieta não é o bastante. É necessário uma reeducação alimentar. Verdade. E, Thiago, então assim, o cara vai lá no consultório, primeira vez, aí o cara chega, não, eu tô querendo ter uma mudança do estilo de vida, quero começar a fazer. Então, às vezes o paciente já chega, não, vamos pedir o exame e tal, fazer aqui, começar a fazer o check-up. Tem um padrão, aquela abordagem diferenciada para cada paciente. Tem muita gente que pede os exames do check-up para poder acompanhar, quer ver a glicemia, para poder ver se está com diabetes ou não está, ou então se já é diabetes para poder controlar, que isso é um dos fatores que influencia muito sim, para o paciente começar, né? Tanto ajuda na questão do controle da dieta, o paciente está com a diabetes muito descompensada ali, quando ele for começar a fazer a dieta, ele não tiver ajustado as medicações, isso vai atrapalhar muito, né? Então, assim, a abordagem ali no primeiro contato, na primeira consulta, já ajuda muito, né? Bom, o paciente entra no consultório, né? Seja no consultório de medicina de família, seja no consultório clínico. A primeira coisa, a gente tem que entender em qual fase da perda de peso, da mudança do estilo de vida ele está. Muitas vezes os pacientes estão ali, mas eles ainda estão numa fase de negação. É um paciente que é muito obeso, ou que tem um sobrepeso há muitos anos e que um familiar levou, e ele, na verdade, ainda está negando aquela terapia. Então, ali a gente tem que convencer, fazer ele entender a importância do processo. E não, porque, na verdade, o paciente é o principal sujeito ativo nesse processo. Se ele não for ativo, não for empoderado, não for gabaritado para fazer todas as etapas desse processo, ele não vai conseguir ter uma efetividade. Então, o primeiro passo é entender em que ritmo o paciente está. Mas se o paciente já tem um desejo de fato de transformação na sua estrutura física, na redução da obesidade, do sobrepeso, o primeiro passo é a gente entender como funciona o perfil metabólico desse paciente. E aí entram os exames. Como é que está a glicemia desse exame, desse paciente, no exame, o perfil lipídico desse paciente, como é que está, se ele tem um mínimo de gorduras boas, que são o HDL, como é que está o LDL dele, como é que está o colesterol total, os triglicerídeos, entender bem como é que está o funcionamento desses órgãos, se ele já tem algum dano no rim dele, se o fígado apresenta excesso de gordura. É muito comum nos pacientes sobrepeso e obesidade fazer ultrassom e a gente vê aquela esteatose hepática, que é a gordura no fígado, às vezes um grau 3, um grau 4, um grau já bem maior, que já demonstra que existe um comprometimento de vários órgãos ali gerado pela gordura. Então esse check-up, ele não é igual para todo mundo, tá? Ele é individualizado conforme a idade do paciente, homens, mulheres, enfim, conforme as comorbidades que aquele paciente tem, as doenças associadas, né, como pressão alta, diabetes, enfim, e conforme a idade desse paciente. Como a gente sabe, os pacientes, a partir de determinadas idades, precisam fazer alguns exames preventivos, para que eles consigam desenvolver as suas atividades sem complicações.
E aí, passado esse momento, né, de entender em que momento o paciente está, a abordagem inicial, tanto anamnese, exame físico detalhado, quanto os exames... Muitas vezes isso aí já é o suficiente ali. Sim, muitas vezes já é o suficiente, e muitas vezes nos pacientes jovens, sem grandes comorbidades, um paciente sem histórico de doenças, muitas vezes uma história bem colhida já é o bastante para a gente já iniciar as terapias modificadoras do estilo de vida. Tá? Então, assim, a consulta ela já pode abrir muitas portas. O médico de família preparado, o médico clínico capacitado já é o bastante para ele abrir portas. E aí tem 2 pilares iniciais, né, que a gente não pode deixar de reforçar. É a atividade física, como eu falei, a melhor é a que o paciente consegue fazer, o melhor horário que ele consegue ir. E a dieta, ou a mudança do estilo de vida, como eu prefiro chamar, que é a conformidade daquela alimentação do paciente. E aí tem vários fatores que a gente leva em conta. Em primeiro lugar, capacidade financeira do paciente. Não adianta de nada o paciente sair com orientação de alimentos das quais ele não tem a capacidade de ter acesso. Então o paciente não vai conseguir, ou se ele conseguir, ele vai conseguir por um curto período de tempo, depois aquilo ali vai ficar muito caro para ele e ele vai acabar desistindo. Então o primeiro passo é entender quanto o paciente está disposto a gastar na sua alimentação. Muitas vezes é um paciente que eu só tenho condições de gastar tantos reais. Então, também é importante mostrar a prioridade, né, para dar ele. Às vezes o cara tem uma noção de que uma alimentação saudável é mais cara, só que ele acaba consumindo outros alimentos que ele pode ser que gaste um pouco menos, mas no final ele vai ver que está gastando muito mais do que ele consumir ali frutas, verduras, alimentos mais naturais, né? Sem dúvida. Assim, no âmbito particular, a gente consegue mostrar isso para o paciente e acaba até convencendo ele. Às vezes, a gente está aqui falando de SUS, de particular, enfim, no SUS a gente tem essa dificuldade porque existem as limitações financeiras da nossa população, é uma realidade que a gente sabe. Então, eu acho que é muito importante que o médico realmente se aproxime do paciente nesse momento, conheça as dificuldades dele. Se o médico não atingir as dificuldades daquele paciente, ele não vai fazer com que o paciente consiga ter uma efetiva perda de peso. Então, entender essa dieta, né? Primeiro, nas condições do paciente. Segundo, nas capacidades do paciente de produzir essa dieta. Tá? Muitas vezes eu vejo até alguns colegas nutricionistas, às vezes bons, mas que fazem dietas muito elaboradas, muitas vezes para um paciente que até tem condição de comprar. Mas ele é um paciente que tem uma vida corrida, por exemplo. Está sempre de plantão, é um paciente que está na correria, não tem tempo de preparar alimentos mais elaborados, então ele acaba não realizando aquela dieta porque ele não consegue executar. Então é o segundo passo. É uma dieta que seja possível de ser adquirida, uma dieta possível de ser feita e também uma dieta que tenha efetividade. Lógico que a gente tem que calcular quantas calorias o paciente necessita por dia e uma coisa assim que já está bem claro nos estudos é que para o paciente perder peso, ele precisa realizar o déficit calórico. Então, ele precisa comer menos calorias do que ele gasta durante o dia. E existem 2 técnicas para a gente equilibrar isso. Primeiro é aumentando o gasto basal dele, o gasto do dia a dia dele, com o aumento da atividade física. E segundo é reduzindo o consumo de calorias, trocando alimentos menos calóricos pelos alimentos mais calóricos que ele comia antes. Tá ligado? Isso aí é importante para poder ver a questão assim, todas as orientações, todos os profissionais que trabalham nessa área, todo mundo bate nessa tecla, né? Tanto nós médicos, todas as especialidades, o educador físico, o nutricionista, o psicólogo, o fisioterapeuta, todo mundo tá nessa abordagem, nessa mesma linha, né? Dieta saudável, alimentação saudável, muita fruta, muita verdura, beber muita água ali. E na questão da atividade física, né? Isso aí é fundamental, que não tem para onde correr, né, bicho? Sem dúvida. Assim, poucas doenças eu acho que tem uma abordagem tão multiprofissional quanto a obesidade e o sobrepeso. Porque entra aí o educador físico, na atividade física orientada. Muitas vezes o paciente muito obeso, ele só pode fazer atividade física supervisionada por um educador físico. Ele tem que fazer atividades de baixo impacto, como, por exemplo, a hidromassagem, hidroginástica, a piscina, às vezes a bicicleta, que tem um impacto nas articulações dele menor.
Muitas vezes a gente precisa de um fisioterapeuta para iniciar essa atividade, dar um ganho de massa muscular, um exercício mais focado. A gente precisa do psicólogo muitas vezes, a gente acaba não falando, mas muitas vezes os transtornos de ansiedade, os transtornos de depressão estão relacionados às compulsões alimentares. Então o psicólogo é muito importante. O nutricionista, lógico, que é quem vai comandar essa dieta, escolher os alimentos adequados, escolher as quantidades adequadas, porcionar essa quantidade durante o dia também é muito importante. A capacidade de dividir essas refeições adequadamente. A enfermagem também, muitas vezes o paciente necessita de cuidados, sente muita lombalgia, precisa de medicações, a gente precisa lançar mão de alguns analgésicos no começo, precisa ajudar aquele paciente a ter uma constância no exercício. Então, realmente é bem interdisciplinar, multiprofissional, e a gente precisa do apoio de todos mesmo. Assim, é um problema muito complexo, é um problema que eu digo que eu passo por isso diariamente, tanto passando para os outros como eu passo eu mesmo, e também em casa. Tem meu pai, o bicho é um pouquinho obeso, a barriga meio avantajada, o homem já passou por cirurgia cardíaca, controla ali os medicamentos, mas o bicho é difícil de perder peso, difícil de entrar na rotina, né, de ter alimentação saudável. Então, assim, eu sei o quanto é difícil para a gente poder começar ali, bater o pé e começar. E também, assim, além da importância do primeiro contato, né, da primeira consulta, de ir, também tem a questão, assim, de manter a rotina, de retornar lá no consultório para poder ver se as medicações estão fazendo efeito, se está tendo um bom controle de uma doença associada, alguma coisa, que o mais comum que a gente vê é a diabetes, é a pressão alta. É importantíssimo o paciente ficar acompanhando para poder saber se precisa ter um ajuste nas medicações, principalmente quando o paciente decide ter essa mudança, né? Porque às vezes o paciente vai começar, está com a diabetes muito descompensada, tomando as medicações numa dose mais alta, e às vezes ele muda o estilo de vida dele e ele pode precisar diminuir ali, né? E isso atrapalha na questão, assim, da qualidade de vida, no dia a dia. E o acompanhamento, ele é muito importante também, porque essa perda de peso, ela tem etapas, né, que a gente chama de steps. O paciente perde uma quantidade de peso, o corpo começa a apresentar mudanças adaptativas para resguardar aquele peso que restou. Então o corpo, tem alguma coisa estranha. Eu estou perdendo peso aqui, eu não sei qual é a causa, então eu vou fazer algumas medidas adaptativas para segurar. E é muito comum que o paciente comece ali no primeiro mês, perdeu 6 quilos, ficou frouxinha a roupa e tudo. Grande parte daqueles 6 quilos que ele perdeu, por exemplo, é retenção hídrica. Na verdade, não chega a nem ser gordura em si que ele queimou, mas como ele perdeu naquele começo rápido, ele achou que todo o processo fosse ser rápido e efetivo assim. E na verdade não é. Então, nessas reavaliações, a gente orienta isso ao paciente, explica para ele que é preciso ter a regularidade, que a perda de peso saudável ela é linear e ela demora a acontecer. Tá? Muitas vezes os pacientes querem aderir a dietas, chama de dietas malucas assim, né? Corte excessivo do número de calorias, a dificuldade do paciente em entender que se ele fizer um processo muito agressivo, o corpo dele pode ter efeitos colaterais indesejados, o uso das medicações sem prescrição médica. Hoje a gente vê aí a popularização das canetinhas para emagrecer, a população tem mais acesso a essas informações, às vezes vê o blogueiro que não é nem da saúde, né, que dá aquela dica que tomou e ele tomou acompanhado por 2, 3 médicos. Ele está te orientando ali, te dando a dica para tomar. Muito famoso também, além das canetinhas, é a reposição de testosterona, né? Cara, o chip, né? Faz lá a dose a testosterona. Aí fez lá o nível do exame de sangue lá, tá baixo aqui, vamos repor aqui, aí começa já... E tem a história do que não tá nem baixo, né? Tá bom. Aí chega lá e o cara diz, não, você não é bom, você vai ser o ótimo, né? E nessa de ser o ótimo, né? Os pacientes acabam não tendo o ganho real que eles desejariam e adquirindo efeitos colaterais. Tá? Então, toda medicação a gente deve ter muito cuidado. Eu, particularmente, na grande maioria das vezes, eu não inicio medicação antes de uma mudança no estilo de vida. E para eu iniciar a medicação, no mínimo, o paciente tem que ter o real desejo de que aquilo aconteça. Se o paciente não está realmente motivado, eu não consigo envolver o paciente naquele planejamento que eu fiz para ele,
a medicação não está indicada. Então, tem muita coisa antes do remédio, pessoal. Muita coisa antes do remédio, tá? E, assim, tem a importância disso, né? Daquele aquele pessoal que acaba deixando, vai adiando, que não vai, porque realmente não tomou a iniciativa por conta própria para poder começar, né? Mas também tem aquele pessoal que quer começar a fazer e tudo, mas tem alguma doença, algum problema de saúde ali que impede. Tipo assim, eu faço cirurgia, eu sou cirurgião. Às vezes tem paciente que tem uma hérnia que impede do cara poder fazer uma atividade física, alguma coisa, né? Então vem muito dessa importância desse primeiro contato, dessa avaliação, para o paciente identificado. Todo dia que eu vou começar a fazer atividade física, eu sinto tal coisa, sinto isso, e acompanhar. Ou então, às vezes, um paciente, o cara é jovem e, doutor, eu tento, faço dieta saudável, como muita fruta, muita verdura, não como nada de massa, sempre faço uma atividade física regular, mas não consigo perder peso. Às vezes pode ser que esse paciente já tenha algum problema hormonal, alguma coisa, que aí é onde entra a questão assim, de você tratar aquela patologia ali que já existe, né? Na verdade... Porque isso é importante, porque muita gente acaba se desestimulando. O cara tem um problema de saúde, não se atentou para poder tratar, ele quer ter um estilo de vida ali mais saudável, mas ele não consegue porque ele tem uma doença e fica naquela das pessoas dizerem que é porque você não quer, porque você não quer, a culpa é só sua, o problema não você está procurando coisas maiores, ok? Que tanto pode ser uma doença cirúrgica ali, uma doença orgânica, como uma hérnia que eu citei, ou então até uma pedra na vesícula que o cara não consegue ter uma dieta mais regular, porque sente dor, algum problema, aí chega a dificuldade do paciente conseguir fazer a cirurgia. Uma doença hormonal, como por exemplo um hipotireoidismo, e às vezes até uma doença psiquiátrica, um distúrbio de ansiedade, uma depressão, alguma coisa que cai muito, que a gente disse que as pessoas sentem muito que é porque você não quer, a culpa é sua e tal, não sei o quê, e esquecem disso, né? De procurar ajuda para poder resolver aquele problema, ou às vezes assim, não vai resolver em definitivo, mas vamos conseguir controlar, fazer o acompanhamento, que entra nisso também, né? Eu sinto muito que os pacientes têm dificuldade nessa área, nesse setor. Esse paciente tem aquele problema e ele tem dificuldade de conseguir ajuda. Às vezes o paciente fica se martirizando em casa, dizendo, eu quero conseguir fazer atividade física, mas eu não tenho ânimo, eu não tenho coragem. E às vezes é uma doença ali hormonal, algum problema ali que tem condições da gente tratar e fazer o segmento, né? Chega muito para ti, esse paciente chega a primeira vez que está chegando para ti, ou então aquele paciente já tem a doença e não consegue fazer o segmento. Bastante, assim. Tanto o paciente que chega inicialmente e tem essa preocupação de prevenir as doenças. Eu tenho 40 anos, 50 anos, eu estou bastante preocupado porque eu tenho muito peso, minha mãe é hipertensa, ou meu pai é diabético, enfim. E eu desejo tomar medidas agora para que nos próximos anos eu não venha a ter essas doenças. Mas também chega para mim o paciente que já tem essas doenças, é o paciente que já é hipertenso, já é diabético, já tem o colesterol alto, e chega para mim, doutor, tá aqui meus exames, minha esposa disse que tá com medo de ficar viúva, e aí eu vim aqui... Sempre é o homem, a maioria do homem, não, eu vim porque a mulher mandou, porque disse que eu ia não sei o quê. A mulher é nova, eu não quero deixar a mulher viúva, já chega desesperado. E aí o primeiro passo é realmente assim, uma história bem detalhada, tentar entender a história desse sobrepeso, a história dessa obesidade. É um paciente que sempre foi obeso? Não, doutor, até meus 25 anos jogava bola. E aí comecei a trabalhar, nessa história de trabalhar virando noite, meu sono irregular, que é uma coisa que a gente acabou não falando ainda, mas a regularidade do sono também é um fator preditor da qualidade da perda de peso muito importante. Então é muito difícil que a gente consiga uma perda efetiva no paciente que não tem sono irregular. Muitas vezes eu trato o sono com o objetivo de que o paciente desenvolva uma qualidade do sono melhor, uma regeneração melhor, tenha mais disposição no dia para fazer suas atividades físicas e consiga perder peso de forma mais efetiva. Então todos esses fatores são observados numa consulta clínica. A gente vê essa questão do sono muito comum nos nossos colegas, né, que trabalham com a gente nessa rotina de plantão aí, tanto o pessoal técnico de enfermagem, enfermeiro, a galera que acompanha a gente nos hospitais, hospital, UPA, que isso influencia bastante. Começa ali que a gente está no plantão à noite, dá lá umas 10 horas da noite mais ou menos, e aí galera, vamos pedir janta aqui, alguma coisa? Aí já pede a boa e velha pizza. Uma pizza, esfirra, pastel, alguma coisa assim.
E aí já vem, aí já ajuda o cara passar a noite ali, às vezes o cara consegue ter um sono tranquilo no plantão, mas acho que a grande maioria das vezes o cara não consegue, né? Na verdade, primeiro, assim, é uma coisa que eu falo muito, né? A gente costuma buscar compensações na comida. Muitas vezes a gente teve um dia ruim, a gente, não, hoje meu dia foi muito ruim, à noite eu vou me permitir aqui comer algo mais gorduroso, comer... Enfim, isso a gente aprendeu de criança, né? Na verdade, quando a gente se comportava, a gente ganhava um doce, né? Da nossa mãe. Então, intuitivamente, a gente foi aprendendo que o açúcar é um prêmio. É um prêmio de consolação nos dias ruins e é um prêmio a se comemorar nos dias bons, né? Tanto que o bolo de aniversário, né? Sempre é um bolo bem carregado. Quanto mais açucarado, quanto mais confeito, chocolate ele tiver, mais legal é esse bolo, né? O primeiro ponto é esse da compensação. Muitas vezes a gente tem que atingir essa questão de ensinar o paciente a ter prazer em outras coisas que não seja na alimentação. Porque a recompensa alimentar é um dos princípios da compulsão. Tá? Então, que hoje é muito relacionado ao sobrepeso e obesidade. E a segunda coisa, quando a gente fala de sono, eu queria separar duas partes do sono, tá? Primeiro, muito relacionado à nossa profissão, que é a quantidade de horas de sono. A gente, na verdade, tem uma redução das horas de sono. A gente dorme poucas horas, né? A gente dorme horas, enfim, sem quantidade contínua. A gente ali dorme 2 horas, é acionado, depois dorme mais 45 minutos e é acionado, depois dorme mais 15 minutos e é acionado. Enfim, o sono não atinge os ciclos de profundidade que ele precisaria. Primeira coisa é a quantidade. Segunda coisa é a qualidade. Hoje a gente vê, inclusive, a principal causa de hipertensão secundária em jovens é a síndrome da apneia hipopneia obstrutiva do sono. Tá? Que a gente ouve muito falar da apneia do sono, que é bem característica pelos roncos. E aí a gente tem uma má qualidade desse sono. A quantidade pode ser até boa. É comum que esses pacientes durmam, às vezes, 9, 10 horas, mas passem o dia sonolentos. E aí não consigam praticar atividade física. O corpo tem uma tendência na sonolência a acumular mais, a se proteger mais, porque ele imagina que ali é um estado que diminui a taxa metabólica. É como se o corpo estivesse funcionando com a bateria em modo de economia. Ele está economizando energia o tempo todo, porque ele não dormiu direito. Essa questão da apneia no sono, a gente algumas vezes não sabe quem foi que veio primeiro, né? Tipo assim, o cara ganhou peso, se tornou ali acima do peso, na obesidade, passou a dormir mal e virou um ciclo vicioso que vai fazendo com que o cara mantenha aquele ganho de peso. Ou se o cara desenvolveu primeiro a apneia do sono e depois passou a dormir mal e depois começou a ganhar peso, né? Exatamente. Assim, tal qual os transtornos de ansiedade, né? A gente não sabe o que vem primeiro. Se o paciente criou aquela compulsão alimentar e engordou, ou o paciente é gordo, se vê gordo, tem todas as dificuldades relacionadas e acaba comendo muito por isso. E aí é o que a gente chama de ciclos viciosos. E a solução para isso é a gente trocar um ciclo vicioso por um ciclo virtuoso. Quando o paciente começa a perder peso, ele começa a diminuir os roncos. E aí, assim, realmente, se o paciente é casado, o paciente mora com alguém, dorme com alguém, sempre é um parceiro, assim, é o primeiro que agradece, na verdade. Né? A esposa chega e diz, doutor, salvou meu casamento, seu paciente, meu marido, roncava demais, eu já não sabia o que fazer, estava dormindo em cama separada, porque eu não conseguia dormir com ele. Enfim, vários relatos desses. E de outras vezes, realmente, o paciente, doutor, o paciente perdeu peso, melhorou da compulsão, é um paciente que está mais vaidoso, então está tentando usar roupas que ele se identifique mais, que vistam melhor. Se ficar mais vaidoso é meio perigoso também, às vezes. Hein? Por quê? Não, cara, mas eu acho que a pessoa de bem consigo, né? Ela melhora o seu relacionamento, ela contagia as pessoas que estão ao redor dela. O jacaré então, assim, que melhorou o sorriso aí, ó. Jacaré tá no shape, preto emagrece. Se Zé já veio de preto aí pra a balada do Demo, preto emagrece. E aí, então acho que eu busco muito para os meus pacientes que eles estejam bem consigo. Então a gente mental ali, né? Precisa que o paciente tenha uma sinergia. A equipe tem que estar no objetivo, o paciente tem que estar no objetivo e o meio com o qual ele está inserido tem que estar nesse objetivo. É um meio familiar. Meio familiar, o meio de trabalho. Né? A gente acabou de citar aqui, né? A gente
faz meio com inimizade ali com a galera da pizza das 22, acaba comendo ali no refeitório, uma comidinha mais tranquila, né? Os horários de alimentação também, alimentações copiosas, assim, muito importantes, né? Muito cheias antes de dormir, está relacionada ao mau sono, à piora da apneia do sono, enfim. Então, todas essas coisas, né, mudanças comportamentais, às vezes são relacionadas a ganho de peso e perda de peso. Bicho. Então, Thiago, assim, lá na abordagem, assim, vamos falar do PSF. Qual é o PSF que tu atende, hein? Eu atendo na comunidade de Caiçarinha, no Choró, que vizinho a Quixadá. E é uma comunidade que tem bastante paciente com sobrepeso e obesidade, né? No âmbito da medicina de família e comunidade, a gente trabalha nos grupos, o grupo de obesidade e sobrepeso, tá? Então a gente consegue fazer atividades coletivas, né? Tem um setor que chama NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, com educador físico, psicólogo, fisioterapeuta. A gente consegue fazer atividade em grupo, né? Tinha até um projeto que eu desenvolvi lá, junto com o pessoal religioso e tudo, que a gente tinha a ideia de... As mulheres, né? Principalmente as mulheres de mais idade, têm o costume de rezar um texto todo dia. E a ideia era propor que elas rezassem esse texto fazendo uma caminhada, né? Um texto demora mais ou menos aí de 30 a 40 minutos para rezar. E aí é o tempo que ela fazia uma atividade de 30 a 40 minutos, envolver os órgãos, né? Isso é só para demonstrar que a gente envolve os órgãos da sociedade, né? Traz tudo que o paciente acredita, traz ao nosso favor para que ajude nesse processo, tá? Então, os grupos, a consulta individualizada, o acompanhamento periódico desses pacientes, né? Os grupos nos quais eles possam trocar experiências, tá? É muito didático, assim, é muito feliz para eles quando eles veem alguém que tinha obesidade, né? Que mora, que é vizinho dele, que come a mesma comida dele, que tem os mesmos hábitos de lazer dele, que aquele cara conseguiu perder tantos quilos. Então, olha, se aquele cara que é meu vizinho conseguiu, eu consigo também. Essa coisa de perder peso, de emagrecer, não é só para quem tem acesso a todas as possibilidades, né? E no âmbito do particular, a gente atende aqui em Quixadá, né? Tem o meu consultório, atendo aqui. Na São Rafael. Na Clínica São Rafael. Tanto aqui em Quixadá, na Clínica São Rafael, quanto na Clínica São Rafael de Quixeramobim também. Então, atendo aí nas duas cidades, na região. E a gente também pega vários pacientes, assim, né? Tanto particular, quanto os convênios que a gente atende. Já muitos pacientes, né? Procurando essa questão da abordagem. Ó, bicho, quero mudar meu estilo de vida, quero saber por onde eu começo, se preciso fazer algum exame, outra coisa. Muito importante a avaliação cardiológica, né? Bater nisso aí, o cara ver a questão do como é que tá ali, para poder não ter nenhuma surpresa quando o cara estiver fazendo uma caminhada, alguma coisa, né? Claro, principalmente assim, individualizado, né? Para a idade do paciente, para as comorbidades dele, para o histórico familiar desse paciente, para o histórico pessoal que ele tenha já de doenças prévias. Às vezes é um paciente que já infartou, é um paciente que tem uma prótese no coração, é um paciente que quando eu estou lá examinando, eu ouço que ele tem uma arritmia cardíaca, ou que a frequência dele é muito alta, ou que a frequência dele é muito baixa, eu ouço um sopro ali que eu acho estranho. Então, uma anamnese, um exame físico bem feito, já te direciona muito até para prosseguir a investigação. E não sair pedindo todos os exames do mundo para todo mundo, né? Que a gente, particularmente, eu não concordo tanto com essa prática. Acho que os exames têm que ser individualizados e voltados para os pacientes. E assumir compromissos com o paciente. De nada adianta a gente cobrar vários compromissos do paciente. Olha, eu quero que você faça dieta, eu quero que você troque isso aqui, eu quero que você troque o seu estilo de vida. E eu, enquanto médico assistente dele, não assumir nenhum compromisso. Eu tenho que me disponibilizar a estar ali, a acompanhar esse processo, a ser um ponto de apoio para ele no momento das dificuldades, no momento que ele estagnar ali no processo. Eu tenho que ter uma carta na manga, seja a mudança na atividade física que eu vou orientar ele fazer, seja no ajuste que eu vou fazer, seja nesse momento que ele está fazendo tudo direitinho e está estagnado. Aí sim eu vou entrar com a medicação, aí sim é a hora de dar um plus a ele. Poxa, o paciente já adere direitinho à dieta, o paciente já faz atividade física direitinho, ele está precisando desse estímulo aqui. Então, ali eu vou fazer realmente a medicação supervisionada e acompanhado, claro, colhendo exames, acompanhando, estando disponível para explicar os para-efeitos, os efeitos adversos, as complicações. E nesses casos a gente vem notando que tem muita efetividade. E outra coisa, depois que o paciente atingiu aquela meta,
o acompanhamento pós. Tá? Então é muito comum que os pacientes tenham o chamado efeito sanfona. Eles perdem, doutor, quando eu casei, perdi 21 quilos, entrei na beca, casei, parecia mesmo crossfiteiro. E aí depois que casei, já tinha atingido minha meta, já bati as fotos, tá lá, se quiser ver meu álbum eu trago. Às vezes é a foto até da tela do celular, que é o momento mais magro da vida dele. E aí depois desandou. Então o acompanhamento pós atingir o objetivo também é muito importante. Então, tipo assim, tanto chega aquele paciente, como a gente falou, né? Tanto chega o paciente que vai a primeira vez, quer começar, eu quero mudar hoje, como chega o paciente que já tem algum problema de saúde, que está precisando fazer o segmento ali, né? Como a gente falou. O cara mais comum, o cara é diabético, é importantíssimo o cara fazer o segmento, porque a gente trabalha na ponta, assim, na parte hospitalar. A gente vê o paciente chegar depois de muitos anos com aquela diabetes compensada, que ele chega com algum problema para, sei lá, às vezes amputar uma perna, chega com algum problema de saúde para a gente poder operar, fazer uma cirurgia, e aquilo ali vai complicar porque ele tem uma diabetes compensada de longa data aí, de muito tempo, né? E na verdade, a gente sabe que até para fazer cirurgias mais simples, né, os cirurgiões, assim, é muito comum que eles mandem pacientes para mim para compensar doenças crônicas para que eles possam ter uma cirurgia segura. Então é um paciente que tem realmente um cálculo na vesícula, mas é um paciente que está ali com diabetes 450, 500. Então é muito comum que o cirurgião, Thiago, cara, vou te mandar um paciente, eu estou querendo operar ele e tudo, mas é um paciente que está com diabetes descontrolado, é um paciente que está com picos pressóricos aí de 190 por 140, a pressão está bem elevada, e aí precisa que a gente faça esse ajuste dessas doenças crônicas dele, para que esse paciente consiga até fazer a sua cirurgia de forma segura. A gente sabe que o pós-operatório, a recuperação do paciente que tem essas doenças crônicas descontroladas, ele é muito pior. Mais sujeito a infecções, mais sujeito a complicações, necessidade de reabordagem, enfim. Coisas que os cirurgiões experientes sabem muito bem. Show de bola. E aí, Jacos, como é que tá aí o tempo aí? Quanto tempo? Mas tá com quanto tempo total? 47. Caralho, mano. E aí, mais alguma coisa pra gente falar, hein? Na verdade, sobre esse tema, né, assim, o tema de obesidade é particularmente um tema que me toca muito, é um tema muito comum, assim. Muitas vezes os pacientes vão por outras causas para o seu consultório, tá? Então eu queria chamar a atenção também, tanto da nossa classe médica, quanto também dos outros profissionais em si, da promoção de saúde, né? Por isso mesmo que esse tema aqui é muito importante, né? O Sertanejo Pesado está de parabéns em iniciar essa série de entrevistas, de diálogo aqui, um bate-papo bem descontraído, né? Que a gente está, cada um dando sua contribuição e, na verdade, sua visão, né? Acho que não existe uma visão única sobre o seu dia, né? Ali, ó, eu trabalho nisso aqui, eu acho que dá para incentivar isso, aquilo. Levando conteúdo de qualidade. Então, assim, mesmo que às vezes eu vi que o Cristiano gravou o programa anterior, assim, a gente conversa muito, é um grande amigo que eu tenho também, até mandar um abraço aí pro Cristiano. E também que o Alexandre gravou, também é um grande amigo, assim, então só tem gente boa aqui, graças a Deus. E a gente conversa muito e às vezes o paciente vai, doutor, eu tô com uma dor no joelho, às vezes uma osteoartrose, e a causa daquilo ali já foi a obesidade dele. Então é importante que o colega trate a sua complicação, mas que, olha, no seu caso aqui, você teria uma qualidade de vida muito melhor se você controlasse a sua obesidade, se tivesse uma redução desse acúmulo de gordura. Muitas vezes é um paciente que teve um AVC, por exemplo, né, um infarto, e vai ter algumas complicações, mas que ele vai ter uma qualidade de vida melhor se ele tiver uma redução do peso. Então, muitas vezes a gente, às vezes enquanto especialista, né, nos serviços que a gente atende como especialista, a gente quer olhar só para uma parte. E aí, das vantagens das minhas duas especialidades, né, que é a clínica médica e a medicina de família. São duas especialidades muito transversais, na qual a gente vê o paciente de forma muito integral, vê ele como um todo, né? Algumas especialidades é normal, que as especialidades foquem no que é seu mister de fazer, né, sua característica, mas que nesses casos específicos que a gente abrace essa causa. E tente sempre abordar com o paciente, tá? Tem outro tema aqui que às vezes é um pouco sensível de falar, né? Mas eu queria falar também
que é o tema da gordofobia, né? A gente vê assim que é super comum, a gente vê inclusive processos judiciais, enfim, hoje a sociedade ela é muito conectada, então existem os padrões de beleza e o fato da obesidade, do sobrepeso, gera angústia, gera tristeza em muita gente. Então a gente acha um tema que a gente precisa falar, certo? Então é um momento mesmo da gente levar informação de qualidade, deixar claro para o nosso paciente que a gente está ali, que a vida real muitas vezes não é a vida da rede social, né? Às vezes a blogueira ali, a modelo, aquele corpo dela ali, ela conseguiu através de horas e horas e anos a fio ali moldando aquele corpo, né? Teve anos e anos. Tem uma genética já mais voltada para isso. É uma paciente que muitas vezes nunca foi obesa, nunca teve sobrepeso. Então, as estratégias que ela utilizou para chegar ali, muitas vezes não vão ser as estratégias que a gente vai indicar para o nosso paciente. E o paciente chega muitas vezes, eu quero a barriga da fulana de tal, né? Meu sonho era ter o tanquinho de fulano de tal. Enfim, a gente vê muito isso. Essa questão da gordofobia, né? Que é muito voltado assim, que a gente estimula o pessoal para dizer, você está acima do peso, tá assim com um certo grau de obesidade, mas isso não é motivo para você desanimar e não querer correr atrás para poder ter um controle adequado, né? Que o que influencia, eu acho que o principal é a questão da pessoa ter a qualidade de vida, ou ter o bem-estar. A pessoa tá fazendo a coisa ali do seu dia a dia ali que você está se sentindo bem. E partindo também do princípio que a questão assim de estar acima do peso não é só uma questão assim beleza, né? Não é só aquela questão assim da parte estética, é a questão da saúde. A questão assim daqueles quilinhos a mais, do sobrepeso, da obesidade, influencia num bom controle de uma doença que já existe e evita na parte da prevenção de você ter uma doença ali no presente ou então mais lá na frente da sua vida. Um cara jovem, ele controlando o peso, ele vai conseguir chegar na idade mais velha dele ali, nos 45, 50 anos, bem mais tranquilo, evita desde um problema ortopédico, né, um problema no joelho, como um problema metabólico, como uma diabetes, né? E quanto a essa questão, assim, que também deixar claro que a vida saudável, o corpo saudável, o estilo de vida saudável, não é a ditadura do corpo perfeito. A gente sabe que não são 100% mental, né? Das pessoas que vão ter a barriga trincada, sarada, os quadradinhos lá do abdômen, que vão ter os membros, enfim, o dorso totalmente definido. Isso é uma parte da população que vai atingir. A grande maioria a gente sabe que no dia a dia não vai atingir, tá? Então, o objetivo é o paciente entender que a gente pratica a medicina baseada em evidências. O motivo de a gente pedir para um paciente tabagista parar de fumar... O cara tem esse buchinho aqui, ó, do sertanejo pesado aí. Esse perfil aí, cara, parece com um amigo meu, viu? Tem várias pessoas que botam assim o buchinho. Parece um amigo meu. Esse aqui fez foi o William. Acho que o William viu alguma vez assim, o cara fazendo bucho assim, ele, rapaz, sertanejo pesado. Ele se inspirou. Tava andando lá no custódio, né? O cara tava voltando do custódio de bike. E aí, assim, entender que a gente pratica a medicina baseada em evidências, né? A gente pede para um paciente parar de fumar, não porque a gente simplesmente deseja que ele não fume, mas porque a gente sabe que, estatisticamente, ao longo dos anos, os pacientes tabagistas têm a maior chance de desenvolver câncer de pulmão, por exemplo, do que o paciente que não fuma. A gente pede para o paciente etilista, o paciente que bebe, parar de beber, porque a gente sabe que, estatisticamente, depois de alguns anos consumindo álcool, esse paciente tem a maior possibilidade de desenvolver uma cirrose hepática. E a gente pede para o paciente ter um hábito de vida saudável, combater a obesidade e o sobrepeso, não pela ditadura do corpo perfeito, mas pela estatística de a gente saber que os pacientes que têm sobrepeso, que têm obesidade, têm maior incidência de doenças cardiovasculares, como o AVC e o infarto, além de maior complicações de doenças crônicas, como a hipertensão e diabetes, levando a alterações renais, como até hemodiálise, por exemplo, levando a amputação de membros, levando a cegueira. Então, o objetivo da gente é justamente promover a saúde, levar a saúde para a população. E isso é reforçando assim, a questão assim, da importância da especialidade do Thiago, né? Do médico de saúde da família, da clínica médica, que eu sou subespecialista. Eu atendo muitas vezes o paciente chega ali
com um problema proctológico, um problema do intestino, às vezes até um câncer de reto, alguma coisa, e a gente foca muito ali para tratar aquele problema ali pontual. Mas no dia a dia, por exemplo, não é do meu dia a dia fazer o acompanhamento ali da diabetes, como a gente já falou, da hipertensão, da pressão alta, de outras doenças. E a gente acaba, nós como especialistas, a gente valoriza muito ter esse especialista por perto, que é, como ele falou, que é aquele especialista que a gente encaminha, que ele vai juntar ali a ideia dos outros especialistas, a ideia, a opinião, o tratamento que cada especialista passou e fazer aquela visão mais transversal, aquela visão mais complexa ali do paciente. Porque o cara que está com obesidade, está com sobrepeso, não é uma coisa simples. Que o cara vai só em um profissional, vai só no cara da clínica médica, só o cara da saúde da família e vai resolver. Às vezes ele precisa passar por outro especialista médico e às vezes ele precisa passar por outro profissional, como um educador físico, um fisioterapeuta, um psicólogo, um nutricionista, né? Sem dúvida. E assim, a gente, né, enquanto medicina de família, enquanto clínica médica, a gente trabalha muito a interface com outros profissionais subespecialistas, né? Inclusive, fico muito feliz que alguns colegas, né, vários colegas, inclusive aqui da região, tem a gente como referência clínica, manda pacientes para a gente, assim como a gente manda paciente também bastante para os colegas, né, que a gente sabe da competência e tudo. A gente está aqui do lado do Zé Carlos, que é a grande referência assim, de coloproctologia aqui na região Sertão Central. Na verdade, não. Provavelmente, né? Tem outros colegas, né? Você sabe disso, que Xerambim tem outro colega também, que é um cara... Já está até mais tempo que você, na verdade. O mestre Eliu, gente boa demais, assim. Então, é modéstia sua dizer que só tem você, né? Mas, com certeza, tem um espaço bem firmado aqui na região, pela competência, pela disponibilidade. Várias e várias e várias vezes eu já liguei para discutir um caso, muitas vezes no particular, muitas vezes no SUS também, e a gente sempre buscou resolver da melhor forma. Então, a gente trabalha muito essa interface com outros profissionais. E cabe a gente fazer a nossa parte e entregar nas mãos desse profissional, que a gente confia na competência, entregar o paciente no melhor status dele. Se eu sou um clínico, vou entregar um paciente para um cirurgião, eu tenho que entregar esse paciente do ponto de vista clínico perfeitamente compensado. Não posso mandar para você um paciente para o cirurgião avaliar com várias pendências clínicas que eu podia ter resolvido. Aquilo ali fala muito contra o nosso trabalho, na verdade. Então, é essa busca assim, de mandar os pacientes o mais redondo possível, né, que a gente chama aqui no jargão médico, né, o mais redondo possível para que o especialista, o subespecialista, ele consiga se preocupar ali com a questão dele e ter a certeza que todo o resto está bem entregue nas mãos de um bom profissional. Tranquilo, Tiagão, cara. Mais alguma coisa? Alguma coisa aí que tá lembrado? Não, na verdade, queria só agradecer novamente a oportunidade aqui do Sertanejo Pesado aqui, a gente gravar, dizer que a gente está à disposição aqui na região, né? Reforça aí, Thiago, onde é que tá atendendo, onde é que o pessoal que segue aí na rede social. O Instagram é Thiago Carvalho 09 com TH. Eu trabalho no PSF, né? Assim, particularmente gosto muito da medicina de família e comunidade, já tenho 6 anos, tenho uma especialidade, desenvolvo ela com muita alegria na comunidade lá de Caiçarinha, uma comunidade bem humilde, na verdade. Lá, para quem não conhece, é onde fica a localidade de Cafundó, né? Que é famosa aí nas... lá onde fica o Cafundó, né? Fala muito já. Já? Eu fui 5 já atender. E aí a comunidade lá é muito carente. A primeira vez que eu fui lá, cara, fazia 3 anos que o médico não subia lá. E aí, porque realmente o acesso é difícil, quando chove é ruim, só pode subir a pé, né? Não tem como subir de transporte nem individual, nem coletivo. E faço consultório aqui, dia de segunda e quinta, à tarde, na Clínica São Rafael de Quixadá, e quarta-feira à tarde, na Clínica São Rafael de Quixerambim. A gente também está com as aulas, né, na Faculdade de Medicina, ensinando aí nossos futuros médicos aqui da região, e já tentando passar essa visão mais integrativa para eles, né, desse olhar diferenciado para os pacientes, para que eles possam entender que aquilo ali é o que vai fazer a diferença. Além disso tudo, o homem trabalha lá no Sertão Central e ainda é o chefe lá da UPA. Olha aí, lá. É coisa, hein? Tem que ter muita energia para aguentar toda essa rotina, mas é muito gratificante
poder voltar aqui para a nossa região e desempenhar tantos papéis, assim, contribuindo com a nossa população. Valeu, Thiago. Muito obrigado, cara, por ter vindo aqui e ter ajudado aí da gente fazer esse projeto, levar mais informações para o pessoal da área da saúde, principalmente voltado para essa parte assim do peso, da obesidade, que a gente sabe que tanto influencia em tantas outras patologias, né? E principalmente na qualidade de vida do nosso paciente ali dentro da casa dele, na parte profissional, no trabalho dele. Valeu, cara. Muito obrigado. E tamo aí, tamo junto. Valeu, tamo junto.